nas simbólicas palavras do simbólico Jesus, ele estava tratando exatamente dessa questão que nós vamos estudar hoje. A hora que você vai entendendo mais as palavras pela letra viva, as palavras ditas pela figura de Jesus, você vai percebendo que ele estava falando exatamente desse cérebro, do neocortex, do sistema límbico e do sistema reptiliano que está dentro dele. Você vai chegar a essa conclusão. Os reptilianos são seres que se alimentam do medo. Nós estamos chegando num tempo agora que essas coisas vão ficar muito claras. Até há tempos atrás, até algum tempo atrás, 1 ano, 2, 3 anos atrás, se corria atrás disso devido à ufologia. Mas nós não temos que ver isso somente ligado à questão de ufologia. Nós temos que ver isso ligado à questão de como nós somos, da nossa formação, da maneira como nós somos. O cérebro reptiliano, além de ele estar se manifestando cada dia mais fortemente, porque no pós-guerra, a partir de 1945, a partir da década de 40, quando o mundo viveu uma guerra, essa explosão de ira que aconteceu no coração das pessoas, de toda a Terra, não é uma coisa normal. Vocês têm que olhar com estes olhos. Por que de repente todo mundo quer matar? Porque de repentemente no mundo a destruição e a morte tomou conta do planeta inteiro. Que força é essa que faz com que um planeta inteiro, de repente, tem vontade, tem sede de sangue, tem vontade de poder e de matar e de guerra? Como é que o juízo pode sumir da humanidade assim, num piscar de olhos? Como é que as pessoas, os líderes, ficam tão insensíveis e matam em pencas, fazendo genocídios como os que foram feitos, o uso da bomba atômica e outras crueldades imensas cometidas nos campos de concentração? Isso tudo libera e liberava uma energia, e essa energia alimenta seres que os teus olhos não veem. Para que esse medo, esse pavor, que é o alimento, seja emanado fortemente dos corações, a mente humana foi invadida com religião.
A religião vive do medo. As pessoas que seguem uma religião seguem por medo. E a força do medo que as religiões manifestam, do pavor, do terror, do medo de acontecer alguma coisa, ele ir não sei para onde, o medo de entidades, o medo de escuro, o medo de aparecer o capeta, seja lá o que for, esse medo alimenta esta espécie. Esses andromedários, seres que vieram em várias épocas, em vários tempos, no início da humanidade, inseriram dentro do cérebro humano esse medo. Essa é a resposta que você precisava para entender por que é que um homem pré-histórico olhava para cima e quando ele via um trovão, ele achava que era Deus. Por que ele não simplesmente não achava que era apenas um trovão? Por que o trovão tinha que virar Deus? Um raio, uma tormenta. Por que é que essas coisas tinham que virar deuses na cabeça dos primitivos homens? Pergunte-se, indague aí dentro de você. Por que é que todo mal teria que ser enviado dos céus, de Deus? As destruições, as catástrofes. Então a força maior tinha que manifestar, tinha que colocar dentro da espécie humana, dentro do ser humano, a possibilidade dele ser invadido por pensamentos. Então você lê um texto que diz, onde um Deus fala para um servo dele: olha, sai da cidade que eu vou destruir a cidade com tudo que tem dentro. Vou matar todos os habitantes. Não olha para trás. Se você olhar, você vira estátua. Medo. Colocação do medo. Tua alma vai ser perseguida por toda a eternidade. Você vai para o inferno. Você vai para o lago de enxofre, de fogo ardente, tormento, medo. Aí um outro servo, cheio de chagas, de úlceras, de pústulas, disso e daquilo, e clamava, medo. E falava: Deus, por que você me mandou todo esse mal? Por que você me mandou essas enfermidades? Esse Deus, falando de um pai reptiliano, está se referindo a um pai do mal, que depois simbolicamente pegou outra conotação. Simbolicamente, pai do mal. Deus, porventura não nos mandaria o mal? Então, nos primeiros momentos, a espécie humana vivia fortemente a agressividade, a agressão, o domínio territorial, a territorialidade que tem nos animais. Então, quando você, nessa altura dos seus estudos, do seu conhecimento, você já pode começar a olhar os animais e entender por que é que o animal não tem nenhum sentimento e tem, naquilo que ele faz, ele tem prazer em matar, para comer. Quem está ganhando com isso?
Quem está ganhando com um gesto de um animal, matar o outro, dilacerar, começar a comer ele vivo? Entra nos canais aí no YouTube que você vê. Então a mente fica confusa, porque a pessoa fala, nossa, mas puxa, mas como é que Deus fez isso, né? Ele criou isso, mas aí o Deus que você está falando, está perguntando que fez isso, foi o Deus da religião inventado também para gerar medo. E aí é um conflito de perguntas e respostas. Por que Deus fez esses bichos tão ruins? Tão sem coração, e ao mesmo tempo Ele cuida da cria dele, dá até a vida para salvar, e vai na esquina ali e mata outro bicho que tem uma cria também, e aí ele não tem sentimento nenhum. Porque quem está ganhando com esse gesto? São seres que se alimentam do medo, do sangue da destruição. Aí, para que não ficasse a coisa no ar, se criou a religião e se denominou isso de Satanás. O símbolo do primeiro reptilídeo está na Bíblia. A serpente falou com ela. É o símbolo do primeiro reptilídeo ali, colocado nos textos. A serpente ali está mostrando malícia, engano, vaidade, cobiça e poder. Se você comer, seus olhos abrem e você ficará poderosa igual Deus. É assim que começa a Bíblia. História do Jardim do Éden. São símbolos que estão ali ocultos e que somente podem ser compreendidos por aqueles que estão recebendo iluminação. Quando a gente fala iluminação, é porque o Sol central atinge, de uma certa forma, uma camada do nosso cérebro chamado de neocortex. E isso tem estudos médicos, e nas próximas apostilas eu vou dar para vocês, estudos científicos, médicos, a respeito do funcionamento desse neocortex, que significa exatamente quando o homem começou a pensar, começa a pensar, raciocinar. Isso chama-se razão. A razão, quanto mais você recebe essas partículas invisíveis que chegam desse Sol central, quanto mais ela atinge o teu cérebro, mais você domina medo, desejos animalescos, mais você recebe poder para subjugar o reptiliano dentro de você.